Boa noite, irmãos. Eu vos saúdo nesta noite, uma graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele hoje, para todo sempre, toda honra, glória, louvor e adoração. Muito bem, estamos dando início a mais um culto online e já gostaria de aproveitar e comunicar aos membros e congregados da nossa igreja que no próximo dia 9 de agosto estaremos retornando com os nossos cultos presenciais, com todas as medidas de segurança. Nos próximos dias estaremos enviando para vocês um link com todo o protocolo, e vocês vão receber todas as instruções para participarem dos cultos. Nós teremos 2 cultos, um culto pela manhã, domingo pela manhã, a partir das 10h30 da manhã, e também domingo à noite, a partir das 19h30. Vamos começar então, repetindo, vamos retornar, melhor dizendo, a partir do dia 9 de agosto. Hoje e domingo, culto online. A Prefeitura Municipal de Taubaté só liberou durante os finais de semana, então nós continuaremos com os nossos cultos aqui de quinta-feira online. E aos domingos teremos os cultos presenciais e também online, porque alguns irmãos não poderão participar dos cultos, aqueles irmãos que têm problemas crônicos de saúde, aqueles irmãos acima de 60 anos, então esses irmãos ainda não foram liberados. Bom, tendo dito isso, vamos agora orar para que possamos dar início ao nosso culto. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados, purifica-nos com o teu precioso e poderoso sangue, Senhor Jesus. Receba o nosso culto nesta noite, nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Senhor, fale conosco nesta noite por intermédio da tua palavra e venha nos abençoar nessa noite. É o que nós te pedimos e oramos com ações de graças em nome de Jesus, amém. Convido você, a partir de agora, a compartilhar a nossa live aí nas suas redes sociais. Passo a palavra para o presbítero Samuel e para a diaconisa Milene. Graça e paz, irmãos, amigos, aleluia. Você possa louvar conosco, amém? Adorar junto com a gente, a esse Deus que é maravilhoso, poderoso, esse Deus que está acima de todas as coisas, o nome que é acima de todos os nomes, esse nome que tem todo o poder, amém? Tua presença
queridos, nós temos nesta noite a alegria de ter conosco aqui o presbítero Denilson. Sempre estamos trazendo um dos obreiros da casa de Deus, da nossa igreja, para participar dos nossos cultos. E hoje nós temos a alegria de receber aqui o presbítero Denilson. E ele vai nos trazer uma palavra. Ele tem 10 minutos e na sequência eu estarei trazendo a mensagem final. Falei para ele que se passar de 10 minutos eu vou puxar o paletó. Que fazem, meu amigo Denilson. Amém, irmãos. Paz do Senhor a todos. Quer dizer que eu estou alegre nessa noite de poder estar compartilhando com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Quero dizer para os irmãos que eu estou com saudade dos irmãos, mas pelo que o pastor já falou aqui, no início do culto, dia 9, em nome de Jesus, estaremos em um número reduzido, mas estaremos aqui, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra para os irmãos, que se encontra no livro de Mateus 24, capítulo 24, 6 e 8. É um versículo bem conhecido do povo de Deus, mas que infelizmente muitos não estão dando crédito para essa palavra. E eu creio, irmãos, que essa palavra está prestes a se cumprir na vida daqueles que estão esperando a vida do Senhor. Mateus 24, versículo 6 e 8, diz assim a palavra do Senhor: E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios de dores. Bem, irmãos, como acabei de ler aqui para os irmãos, esses são os sinais que estão acontecendo. E foi que eu falei, muitos infelizmente não estão dando crédito à palavra do Senhor. A gente está aí agora com essa pandemia, esse coronavírus, e muitos dessas pessoas estão deixando a Jesus e esquecendo de Deus. Como assim deixando Jesus? Sabe, irmãos, estão correndo para tudo quanto é canto, buscando soluções em outros lugares, e estão se esquecendo de Deus. Só se fala em álcool gel, máscara. Eu não sou contra essas coisas, nós temos que nos prevenir, sim, mas as pessoas estão esquecendo, para servir um Deus que Ele pode todas as coisas, porque se Ele quiser, no instalar de dentro, Ele pode acabar com tudo isso, ou também acabar com o mundo. Mas as pessoas estão habitoladas, só pensam no trabalho, na vida financeira, e estão esquecendo de correr para os pés de Jesus. Foi o que eu falei, a doença ela é real, sim, ela é real, temos que nos prevenir, sim, mas nós temos que correr para os pés de Jesus. Infelizmente muitos estão saindo da presença do Senhor, esquecendo de Jesus, porque a palavra de Deus que diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria, é verdade mesmo. Quantas pessoas não estão aí se desviando do caminho do Senhor, indo atrás dos seus prazeres, esquecendo das coisas de Deus? Mas isso que a palavra de Deus nessa noite, além de falar conosco, é isso. Fala que tudo isso que está acontecendo, Deus já tinha anunciado, e as pessoas estão ficando desesperadas, não sabem, muitos não sabem nem para onde correr. Mas é interessante que fala aqui no versículo 8, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Irmãos, se nós e muitas as pessoas já estão sofrendo com tudo isso que está acontecendo, se isso é o princípio, imagine então quando começar mesmo a apertar, a hora que Jesus estiver voltando, tiver que apertar mesmo, irmãos, nós temos que vigiar, porque muitos nessa hora vão ficar, porque fala que isso é o princípio
muitos já não estão aguentando, muitos já estão deixando o Senhor e se afastando dos caminhos de Deus. E ele fala que é os princípios das dores. Imagine, irmãos, quando tudo isso começar. Mas muitas dessas pessoas, nesse momento, estão se desviando, deixando os caminhos do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Devido à fé, sabe? O medo, sabe? Está tirando a fé de muitos, está aniquilando a fé de muitos. Muitos estão perdendo a sua fé devido ao medo da situação que nós estamos vivendo. E sempre Jesus está nos orientando que esses são só os princípios das dores. Tem uma passagem na Bíblia que fala muito comigo, de tão tamanha fé, Sedraque, Mesaque e Abednego, está em Daniel, no livro de Daniel 3, versículos 16 e 18, onde Sedraque, Mesaque e Abednego foram ali colocados na presença do rei Nabucodonosor, e o rei questionou eles porque eles não se prostravam, e falou: nós não vamos nos prostrar mesmo, porque se Deus quiser nos livrar, Ele livra da tua mão e da fornalha. Se Ele quiser, olha o tamanho da fé daqueles homens. Em nenhum momento eles demonstraram fraqueza, medo. Mas muitos estão por aí hoje em dia, se desviando do caminho do Senhor, porque estão perdendo a fé. Irmãos, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Não tem como nós agradarmos a Deus se nós não tivermos fé. E ali Sedraque, Mesaque e Abednego, eles enfrentaram o rei. Ele nem precisou tocar as trombetas, a buzina, não, nem tocou. Aqui que o rei fez, mandou esquentar a fornalha, e todo mundo já sabe o que aconteceu. Eles saíram de lá sem nada, sem as vestes, tudo, sem queimadura, nem as vestes, nada dele foi tocado. Todo mundo conhece essa passagem. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é isso: nessa noite eles tiveram fé, e agora é a época de nós estarmos, irmão, usando a nossa fé, colocando em prática, exercitando a nossa fé. Nós estamos dando mais valor porque as pessoas estão falando o que Deus tem para falar conosco. Nós estamos esquecendo de buscar a palavra de Deus, que é a Bíblia, e buscando soluções no homem, acatando aquilo que nós temos colocado para nós. Foi o que eu falei: eu não sou contra essas coisas que nós temos que fazer, nos prevenir. Não, temos que fazer sim, mas nós temos que primeiramente saber que Deus, Ele é dono de tudo, Ele está no controle de tudo. Porque isso não adianta nada nós ficarmos na igreja orando, buscando ao Senhor, se Ele não acredita, colocar nossa fé em prática, nós fracassamos. Foi o que eu falei, muitos querem os benefícios de Deus, mas servir a Ele ninguém quer. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então, irmãos, quero que possamos nessa noite entender que isso aí tudo é a profecia se cumprindo. Em Lucas também 12, 51 e 53 fala sobre isso também, que no fim dos tempos ia ficar filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filha, filho contra mãe, nora contra sogra, sogra contra nora. Mas tudo isso aí por que é, irmãos? É devido à confusão que está causando hoje em dia nas famílias. Jesus não veio para trazer a divisão, Ele veio para trazer o que? Espada, a palavra dele. Tem muitos que não aceitam que a vida de Jesus está próxima, então entra esse debate, aonde fica um contra o outro. Mas tudo isso por que é? Por causa de Cristo, é por causa de Jesus. Não é que Jesus veio trazer, muitos falam que Jesus veio trazer problema familiar, que Jesus veio trazer confusão. Não, não veio trazer isso. É a palavra dele. É que muitos querem, sabe, ir contra aquilo que Cristo nos ensinou. Muitos acham que Jesus não está voltando. Aí o pai fala que está voltando, ou a mãe fala, a filha não está, mas Jesus está às portas. É a profecia de Deus. Ou nós cremos ou não cremos na profecia do Senhor. É isso que Jesus fala aqui em Lucas, no capítulo 12, versículos 51 e 53. Jesus veio trazer o que? A palavra, a espada. Mas muitos preferem seguir os seus próprios caminhos. E já vou parando por aqui, porque o pastor já deu um sinal para mim, falou que vai me cortar. Mas, irmãos, eu quero só para encerrar, 2 Timóteo 4, 7, falou que vai me dar mais um minuto. 2 Timóteo 4, 7, essa passagem também é linda, né? Onde Paulo fala lá para Timóteo que
Combati o bom combate, venci a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, irmão. Vamos lutar, né? Lutar contra o pecado, vamos lutar tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Vamos lutar tudo aquilo, irmão, que tem tirado a nossa paz, tirado a nossa comunhão, a nossa fé com o Senhor. Guardei a carreira. A carreira que quer, mas nós estamos indo uma corrida na presença do Senhor para buscar a nossa coroa. A carreira nossa é essa, de buscar o Senhor. Não vamos desistir, não vamos parar da nossa carreira, não. Vale a pena. Quero dizer uma coisa para os irmãos: numa corrida, um só vence, mas vocês podem prestar atenção, que nem o último ele para. Às vezes ele chega lá mancando, carregado, mas ele atravessa a faixa de chegada. E é assim que nós temos que fazer. Não importa quem vai chegar na frente, mas que nós temos tudo junto, caminharmos sempre no mesmo caminho, não desistir, não parar. Amém, irmãos? Combati o bom combate, guardei a carreira, venci a carreira e guardei a fé. Não perca a tua fé, guarda a tua fé, que Deus vai te honrar. Assim eu agradeço a oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Muito obrigado, presbítero Denilson. Muito bem, nós entendemos que nós estamos vivendo aquilo que, em linguagem escatológica, é chamado de princípio das dores. Aguardamos agora o cumprimento de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18, isto é, o arrebatamento da igreja. Muito bem, queridos, cremos que Jesus está às portas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Muito bem, nós estamos numa série de exposições bíblicas, a carta de Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Eu quero pensar com você hoje, meditar com você, refletir com você hoje a respeito do seguinte tema: oração por todas as autoridades. Muito bem, leiamos então a palavra do nosso Deus. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e respeito. Por isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Muito bem, queridos, o apóstolo Paulo, depois de tratar no capítulo 1, de falar sobre os falsos mestres, isto é, os judaizantes que estavam instalados ali na igreja de Éfeso, e Paulo deixou Timóteo ali na cidade de Éfeso, foi para a cidade de Filipos, e Paulo então deixou Timóteo ali e deu a ele a incumbência, a responsabilidade de organizar e também de supervisionar aquela igreja, uma vez que aquela igreja estava sendo atacada pelos legalistas, pelos falsos mestres,
pelos judaizantes. E no verso 3 do capítulo 1, você vai encontrar Paulo, esse registro de Paulo deixando Timóteo na cidade de Éfeso. A partir do verso 4 até o verso 7, Paulo fala que Timóteo não deveria perder tempo com discussões de pontos secundários, pontos irrelevantes, como fábulas, genealogias. E a partir do no verso 7, Paulo diz que na verdade esses que se diziam ser mestres da lei judaica, esses que diziam ser peritos, especialistas no Antigo Testamento, na verdade, nas palavras de Paulo, Paulo diz: eles querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta coisa afirmam, com tanta confiança eles afirmam. Ou seja, eles não sabem de nada. Aí a partir do verso 8 até o verso 11, Paulo, ele explica, ele dá uma aula de hermenêutica, uma vez que a hermenêutica é a ciência da interpretação dos textos bíblicos e também das aplicações bíblicas. E Paulo aqui então, ele interpreta a lei e ele aplica a lei da forma correta, porque os falsos mestres estavam interpretando a lei de forma errada e também aplicando de forma errada. Então Paulo fala sobre a finalidade da lei, que na verdade a lei é boa, mas a lei ela aponta para Cristo. E nos versos 9 e 10, Paulo diz que a lei foi dada para os injustos, para os transgressores, conforme as palavras de Paulo lá em Gálatas capítulo 3, versículo 23 ou 24, Paulo diz que a lei ali é o aio, é o tutor que aponta para Cristo. A lei nunca foi dada como instrumento de salvação, a lei foi dada para apontar para Cristo. Somos salvos pela graça mediante a fé. A partir do verso 12 até o verso 16, Paulo ele dá o seu testemunho. Ele diz que ele era blasfemo, que ele era perseguidor da igreja, que ele era insolente, mas que foi salvo pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. E ele diz que ele era o principal dos pecadores, isso está no verso 15, mas ele foi alcançado pela graça e pela misericórdia. Aí no verso 17, Paulo, ele respira fundo e ele então, depois de uma declaração tão linda do seu testemunho, da obra de Cristo em sua vida, ele faz uma doxologia, que é uma oração cantada. A gente vê isso muito na teologia paulina, Romanos capítulo 11, do versículo 33 até o 36, Colossenses capítulo 1, versículo 16, é muito comum na teologia paulina. E Paulo então faz uma doxologia, ele diz: ora ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Aí a partir do verso 18 até o verso 20, no verso 18, Paulo fala do chamado de Timóteo, que ele foi chamado por intermédio de profecias. E a partir do verso 19 até o verso 20, Paulo fala de algumas pessoas que ele entregou para Satanás, usando a sua autoridade apostólica. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, ele manda a igreja entregar um indivíduo que estava tendo caso com a sua madrasta, fazia parte da liderança daquela igreja. Ele manda a igreja entregar aquela pessoa para Satanás. Aqui ele mesmo entrega para Satanás. E nós explicamos esse contexto, né, que era muito comum dentro da cultura judaica, era a ideia do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai, ele ficou debaixo da autoridade, ele saiu debaixo da cobertura, da autoridade, da proteção do pai, e ele então ficou à mercê dos ataques. É aquilo que nós sempre falamos aqui na igreja: uma ovelha fora do aprisco, fora do redil,
ela torna-se vulnerável aos ataques do inimigo. E a figura também do pastor e da ovelha. Enquanto a ovelha está no aprisco, no redil, no curral, ela está debaixo de proteção. Mas se ela sai, ela fica vulnerável aos ataques dos lobos. E agora no capítulo 2, Paulo começa uma nova sessão. Ele começa um novo bloco, um novo assunto. Ele começa a falar sobre adoração pública, culto público. E ele fala que um dos fatores primordiais de um culto é a oração. E no verso 1 ele fala que nós devemos orar para todos os homens. E eu vou explicar isso depois. No verso 2, aí ele coloca uma classe específica, as autoridades constituídas, autoridades civis, autoridades militares, poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. E a partir do verso 3, ele explica os motivos, as razões por que nós devemos orar pelas autoridades. E no verso 5 ele fala da base da oração, que é Deus e Jesus Cristo. Há só um mediador entre nós e Deus. Devemos orar a Deus através do Senhor Jesus. E nos versos 6 e 7, ele fala que o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. É a ideia de comprar um escravo, é a ideia de libertar um prisioneiro, que Cristo se deu por todos. E no verso 7, Paulo conclui falando que ele foi chamado por Deus para ser pregador, para ser um apóstolo, e não só isso, mas também para ser um mestre dos gentios, ou seja, para preparar a igreja, conforme está em Efésios capítulo 4, versículo 12. Bom, tendo dito isso, vamos então agora entrar no texto. Eu chamo a sua atenção para o versículo 1. Olha o que Paulo diz aqui no verso 1. Exorto, pois, não é a ideia de um pedido aqui, de uma súplica, é a ideia de uma ordem, é a ideia de uma admoestação. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Note você que Paulo fala de súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Paulo está falando de um contexto agora, dentro de um contexto de um culto público. E sabe, irmãos, eu quero começar esse sermão fazendo uma pergunta para você. Qual é a forma correta de adorar a Deus em um culto público? Eu vou repetir. Qual é a forma correta de adorar a Deus em um culto público? Aqui Paulo ele está dando as instruções, ele está nos ensinando como devemos nos portarmos em um ambiente de culto público. É claro, quando pensamos na palavra culto, existe o culto individual. Você pode prestar um culto a Deus na sua casa, no seu carro, na escola, no trabalho, no monte, na caverna. Os primeiros cristãos, eles faziam isso naquele período daquelas perseguições, nos primeiros 3 séculos, eles faziam isso em cemitérios. Você pode oferecer a Deus um culto familiar, um culto doméstico, mas nós estamos falando aqui, ou melhor, Paulo está falando aqui em um contexto de culto público. Isso quando a igreja do Senhor se reúne em um determinado lugar para adorar o Senhor. Sabe, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, melhor dizendo, ele se ocupa com essa questão de nos ensinar qual é a forma correta
Na verdade, ele estava ensinando a Timóteo, porque Timóteo estava pastoreando a cidade de Éfeso, que era a capital da província da Ásia Maior, da Ásia Menor, melhor dizendo. Aquela cidade de aproximadamente 350 mil habitantes, aquela cidade que era a capital mundial do ocultismo e da feitiçaria. Então Paulo está ensinando a Timóteo, já que Paulo instalou Timóteo ali para organizar e para supervisionar aquela igreja, ou seja, para colocar a casa em ordem mesmo, diante dos problemas que estavam ocorrendo ali. Então Paulo está ensinando Timóteo qual é a forma correta de se lidar com a adoração pública em um culto. Paulo já tinha falado sobre esse assunto lá em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Paulo gasta 3 capítulos para falar sobre liturgia de culto, sobre ordem de culto. No capítulo 12 ele falou sobre os dons espirituais, como que os dons são dádivas de Deus para edificação do corpo de Cristo. No capítulo 13 ele fala sobre o amor. O amor é o dom supremo. Interessante que o capítulo 13 está entre o 12 e o 14, o amor, né? Que o amor, ele fala da importância, da relevância do amor. E no capítulo 14 ele fala especificamente sobre o dom de línguas e sobre o dom de profecia. E lá no capítulo 14, no verso 40, ele diz que o culto tem que ser com ordem e decência. E a gente vê em 1 Coríntios 14, 26, 14, 40, como que era a liturgia do culto dos primeiros cristãos, isto é, do século I. Basicamente, tinha salmos, que é a ideia de música, de louvor, de adoração, doutrina, que é a palavra didaquê no grego, que é a ideia de ensino, de pregação. Tinha a questão dos dons espirituais também. Eu gosto de dizer, contextualizando, que o culto ele se divide em 3 etapas, ou 3 fases. Nós temos aquele momento do culto que nós ministramos a Deus, através do nosso louvor e da nossa adoração. Temos aquele momento no culto que Deus ministra a nós, por intermédio da sua palavra. E temos aquele momento no culto que nós ministramos uns aos outros, através dos dons e talentos que Deus nos deu. Bom, na época dos puritanos, os puritanos viveram na Inglaterra e depois eles migraram para os Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de conhecer vários lugares que os puritanos moraram, inclusive eu morei em Boston, visitei a cidade de Plymouth, preguei lá, para a glória de Deus, pela graça de Deus. Então, tive a oportunidade de visitar igrejas que os puritanos pregavam, e eles viveram do século XVI, metade do século XVI até século XVIII, que século XVI, ascensão, século XVII, ápice, auge, clímax, e século XVIII eles já entraram em uma queda livre, um declínio, porque um contexto já a igreja da época, ela precisava de uma nova reforma, de um novo reavivamento. Bom, mas o princípio regulador dos puritanos, eles diziam o seguinte: nós só podemos estabelecer no culto aquilo que a Bíblia ordena. Já os luteranos, anglicanos, eles diziam assim: não, aquilo que a Bíblia não proíbe, nós podemos estabelecer no culto. Eu acho que a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Eu acho que a gente tem que ter senso. Por quê? Porque a gente não pode levar ao pé da letra. Os puritanos, por exemplo, como boa parte dos reformadores, como Calvino, Ulrich Zwingli, eles eram contra instrumentos na igreja. Por quê? Eles diziam que não existe o verbo tocar no Novo Testamento, Samuel Milênio. E eles diziam que em todas as passagens bíblicas do Novo Testamento que aparecia, por exemplo, Efésios capítulo 5, versículo 19, Colossenses 3, 16, nunca falava do verbo tocar, sempre o verbo cantar, salmos, hinos,
cânticos espirituais. Então, eles tinham essa coisa de não permitir instrumentos no culto. Aí, eles entendiam que aqueles instrumentos do Antigo Testamento, que é falado, por exemplo, no Salmo 150 e em muitas outras passagens do Antigo Testamento, eles entendiam que aquilo era para os judeus e num contexto de culto cerimonial, ou seja, a lei cerimonial ela foi abolida, foi revogada e não se aplica a nós mais. Eu já acho que a gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio, o bom senso. É claro que a gente não pode colocar tudo no culto, tem muita coisa que não combina com o culto. Eu entendo que o culto bíblico ele tem que ser teocêntrico, ele tem que ser cristocêntrico, ele tem que ser bíblico, tem que tudo convergir, conforme está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, tudo tem que ser para a glória de Deus, tudo tem que se convergir para a glória de Deus. Infelizmente, em muitos redutos chamados evangélicos, o culto é antropocêntrico, na verdade é mais um showman, é um culto onde o pregador, ou os ministros de louvor, eles são, é culto à personalidade, conforme a gente vê isso também lá em 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3, então não é um modelo bíblico. O modelo bíblico é que o culto tem que ser teocêntrico, cristocêntrico, nós temos que expor a palavra de Deus, tem que ter leitura da palavra de Deus, tem que ter louvor, tem que ter orações no culto, e Paulo fala sobre isso aqui. Enfim, isso são fatores primordiais que tem que ter em culto. Então Paulo está exortando aqui a Timóteo a levar aquela igreja, a igreja de Éfeso, a orar por todos os homens. E Paulo usa algumas palavras aqui que na verdade são sinônimos, palavras parecidas. Ele fala de súplicas, ele fala de orações, ele fala de intercessões e ele fala de ações de graças. Isso tem que ter no culto tem que ter súplicas, tem que ter orações, tem que ter intercessões e tem que ter ações de graça. E note você que a expressão, olha o verso 2: exorto, pois, antes de tudo, que se faça orações, súplicas, intercessões. É importante dizer que a expressão antes de tudo indica que a oração ela tem que ter prioridade no culto público da igreja. Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo aqui muito importante. É triste, é muito triste ver como a oração tem perdido a importância em muitas igrejas. As reuniões de orações, elas estão na UTI. Eu sou de uma época, eu sou praticamente nascido e criado na igreja. Eu me lembro na minha infância, eu fiz parte quando criança da Assembleia de Deus, fiz parte quando criança e adolescente da Metodista, depois quando adolescente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu me lembro que naquela época, Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, na época, terça-feira era o culto de doutrina. Aliás, na sede, isso até hoje, na sede era o culto de doutrina, e quinta-feira era aquele culto público, culto de oração. Nas igreja presbiteriana e metodista, a qual eu fiz parte, quarta-feira, culto de estudo bíblico, e sexta-feira era reunião de oração. E a gente orava pelo menos meia hora, com os joelhos dobrados. Depois a gente orava por pedidos específicos, orações específicas. E com o tempo, irmãos, a igreja evangélica brasileira perdeu isso. Os cultos passaram a ser antropocêntricos. A gente passou a fazer culto não para Deus mais, não para agradar a Deus, mas para agradar o público. E aí começamos a inventar coisas como campanhas, tantas coisas
coisas foram inseridas no contexto: culto, teologia da prosperidade, teologia da libertação, sincretismo religioso, pragmatismo religioso. O culto já não era para a glória de Deus mais, o culto era para agradar as pessoas. Sabe, irmãos, eu creio que Deus está nos despertando para um novo tempo, mas esse novo tempo é para voltarmos às origens, ao evangelho simples, puro, à moda antiga. Precisamos voltarmos com as reuniões de oração, e Deus já tem colocado no meu coração para a gente ter um dia da semana aqui, só para a gente ter um culto de oração, para a gente interceder, orar por todos os homens, orar pelas autoridades constituídas e orar por tantos outros propósitos que Deus vai nos orientar. Precisamos voltar com as reuniões de orações. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo diz que se faça súplicas. A ideia de súplica aqui, irmãos, é a ideia de pedido, é um ato de pedir por uma necessidade específica. A ideia de orações aqui são preces de modo geral. Você vai encontrar isso muito no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A ideia de oração aqui é orações gerais. E a ideia de intercessão aqui é a ideia é o ato de se reunir. Eu estive olhando no grego, é o ato de se reunir com Deus, é o ato de conversar com Deus. A palavra intercessão, ela é a ideia de se interpor entre alguém. Inter-sessão. Você vai se interpor entre alguém, você vai orar por alguém, interceder por alguém, clamar por alguém. E nós precisamos voltar com esses hábitos antigos que a gente tinha. Precisamos voltar para a palavra, a fazer orações em cultos públicos, a reuniões de orações, melhor dizendo. E Paulo continua no verso 1 ainda: por todos os homens. É a ideia de que, versículo 1, devemos orar por todos os homens. Versículo 2, devemos orar pelas autoridades. Agora é muito importante dizer que todos aqui não é cada indivíduo do mundo. Seria impossível. Hoje nós estamos na casa de 6 milhões, 7 milhões. É impossível você citar nominalmente indivíduo por indivíduo. Então a ideia de todos aqui é orar por judeus e gentios nesse contexto, ricos e pobres, cristãos e pagãos, amigos e inimigos. Essa é a ideia de orar por todos aqui, ok? Chama a sua atenção para o verso 2, ou seja, só voltando um pouquinho aqui, a gente tem o hábito de orar só pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa comunidade. Porém, a ordem de Deus é que devemos orar por todos. E todos aqui judeus e gentios, seus amigos, seus inimigos. É orar pelos cristãos e pelos pagãos, isto é, os não cristãos. É orar por tudo e todos, ok? Já no verso 2, Paulo agora ele instrui Timóteo, sempre naquele contexto de culto público. Se no verso 1 devemos orar por todos, no verso 2, orações específicas para as autoridades constituídas, autoridades civis, autoridades militares, poder judiciário, poder que julga as leis, poder legislativo que cria as leis, poder executivo que executa as leis. Então, no verso 2, Paulo diz: pelos reis e por todos os que exercem a autoridade. Deixa eu dizer algo para você aqui. A gente está vivendo num contexto hoje que as pessoas defendem as suas ideologias como nunca antes na história. Essa questão de esquerda, direita,
E a gente vê ataques, né? A gente vê ofensas nas redes sociais aos políticos, às autoridades, seja na esfera local, municipal, esfera estadual, esfera federal. Mas a recomendação de Deus, a instrução de Deus, o que Paulo nos ensina aqui, ele escreveu isso inspirado pelo Espírito Santo, é que o cristão tem o dever de orar pelas autoridades governamentais, pelas autoridades constituídas, autoridades civis e militares. Você tem que distinguir a pessoa do cargo. Está aqui o Ricardo, por exemplo. O Ricardo é um policial militar e ele coopera conosco aqui, é membro da igreja. Exemplo, eu posso não gostar do Ricardo, mas quando ele estiver com a farda, ele é alguém investido de autoridade, eu tenho que respeitar o cargo, a autoridade dele. E eu devo orar pelas autoridades. Eu tenho o direito de gostar ou não gostar da autoridade. Eu tenho o direito de repente, ele pode ter a minha simpatia ou a minha antipatia. É um direito que eu tenho, mas eu tenho o dever de orar pelas autoridades, independente se é de esquerda ou de direita. Quem me conhece sabe que eu não milito, não sou afiliado a nenhum partido, muito pelo contrário. O que eu ensino à igreja que eu pastoreio é os valores cristãos. É isso que tem que pesar na vida de um cristão, os valores cristãos. Então, independente se o camarada é de esquerda ou de direita, a gente tem que orar por eles. E tem mais, olha o que diz a palavra de Deus, lá em Daniel, capítulo 2, versículo 21. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Ele muda os tempos. Ele quem? Deus. E as horas. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Sabe o que Daniel está dizendo? Daniel está dizendo que é ele que remove as autoridades e é ele que estabelece as autoridades. E lá em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo ratificou isso. Lá Paulo diz que toda autoridade é constituída por Deus, independente se o cara é justo ou ímpio, independente se o cara é cristão ou pagão, independente se o cara é de esquerda ou direita, se o governo é republicano, se é reino, se é império, se é socialismo. A palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída por Deus. E quem se opõe à autoridade está se opondo a Deus. Está lá em Romanos capítulo 13, leia do verso 1 até o verso 7. E deixa-me dizer algo para você. Quando Paulo escreveu Romanos capítulo 13, ele escreveu por volta do ano 55 ao ano 57, ele estava na cidade de Corinto, tinha voltado de Éfeso, estava a caminho de Jerusalém, e ele ficou 3 meses em Roma, aliás, em Corinto, possivelmente na casa de Gaio. Sabe quem era o imperador? Nero. Nero foi imperador de Roma, do ano 54 da era cristã, até o ano 68. Sabe quem era Nero? Um ditador, tirano, cruel, perseguidor dos cristãos. Paulo foi decapitado por ordem de Nero, isso por volta do ano 66, 67, 68 da era cristã, segundo a tradição. Pedro foi decapitado por Nero também por volta do ano 66, 67, 68. Nero perseguiu os cristãos,
matou cristãos, torturou cristãos. Quando houve aquele incêndio em Roma, em 64, dos 14 bairros de Roma, 10 era povoado por judeus e cristãos. Em quem você acha que Nero botou a culpa? Nos cristãos. Os cristãos iam para o Coliseu, isso já a partir do ano 70, ano 80 que o Coliseu foi inaugurado, se não me falha a memória. Os cristãos, eles eram queimados vivos, eles eram colocados como postes nas ruas de Roma, para iluminar a cidade. Nero era pior do que Hitler. Hitler era fichinha perto de Nero. E Paulo diz que os cristãos daquela época deveriam respeitar Nero, honrar Nero, submeter Nero, obedecer Nero. E Paulo diz que quem colocou Nero no comando, no governo de Roma, foi Deus. Por quê? Porque acima dos tronos, dos reinos, está o Senhor. Deus está no controle. Lembra quando Abacuque recebeu a profecia que Deus ia punir Jerusalém? Aí Deus falou para Abacuque: sabe quem é que eu vou usar? Eu vou usar a Babilônia. Aí Abacuque ficou em choque. E Deus falou: e depois eu vou punir a Babilônia, como de fato puniu, usando a Pérsia. Depois a Grécia puniu o Império Medo-Persa. Depois o Império Romano assumiu. Irmãos, Deus está no controle. É claro que temos direito de protestar, desde que seja de forma pacífica e ordeira. Não é pecado, não é errado. Somos cidadãos de dois mundos, pacífica e de forma ordeira. Pessoal, a gente não sabe se a gente está ao vivo. Deu um apagão aqui. Voltou? 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 Pessoal, deu um apagão aqui. Aí cortou a live, apagou, deu um apagão aqui na rua, mas voltou, ok? Então, recapitulando, depois vai ter que editar o vídeo, tá, Samuel? Essas coisas ao vivo acontecem mesmo, ok? Recapitulando então, nós estamos falando de Nero, que era pior do que Hitler. E eu fico vendo no Brasil hoje essa intolerância com candidato A, com político A, político B. Repito, temos o direito de fazer manifestações, desde que seja de forma ordeira e pacífica. Aí Paulo agora fala o que a gente deve fazer como cristão, e a gente não está fazendo. Aí Paulo agora, a partir do verso 3, ele explica os motivos que a gente deve orar pelas autoridades. Paulo vai explicar os motivos agora, a partir do verso 3, sabe, irmãos, o problema da igreja evangélica brasileira hoje é que a gente está atacando muito, a gente está com muito ódio, com muita raiva. Veja nas redes sociais, as pessoas se degladiando, e está faltando oração, está faltando consagração, está faltando busca, está faltando o que está lá em 2 Crônicas 7,14. Precisamos de orar. Aí Paulo diz a partir do verso 3, por que devemos orar pelas autoridades? Olha o que ele diz no verso 3 aí, versículo 3 e 4, pois isto é bom. Antes do verso 2 ainda, ele diz, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em piedade e respeito. Por que devemos orar pelas autoridades? Para que a gente tenha uma vida tranquila, sossegada, conforme está aqui, e para que possamos viver em piedade em relação a Deus, que é a ideia de devoção, e respeito para com os homens. Então a gente deve orar pelas autoridades, para que possamos viver uma vida tranquila e sossegada, orar para Deus converter, para Deus instruir, para Deus dar sabedoria, para Deus dar inteligência, para Deus quebrar o arco e cortar a lança, para Deus mudar a história. É isso que nós precisamos fazer, para que tenhamos uma vida tranquila,
uma vida sossegada, para que possamos viver uma vida de piedade diante de Deus e de respeito diante da sociedade. Louvado seja o Senhor. E Paulo agora no verso 3 ele diz: pois isto é bom e agradável diante de Deus. Isso que é bom, está ligando com o verso 2. Isso é bom, é importante, é saudável orar pelas autoridades. E Paulo diz, ele usa uma palavra aqui que é lá do Antigo Testamento, de um contexto de culto, de sacrifício que os sacerdotes faziam. Isso é, algumas versões aparece a palavra aceitável. Isto é aceitável e agradável a Deus. É a ideia de um sacrifício que era oferecido lá no Antigo Testamento pelo sacerdote, e aquele sacrifício que era aceito por Deus. Sabe, irmãos, quando nós oramos pelas autoridades, isso é como se fosse um sacrifício oferecido no altar de Deus. Isso é aceitável e é agradável a Deus. Você deveria orar mais e atacar menos os políticos. Eu vou repetir: você deveria orar mais pelos políticos e atacar menos. Repito, somos cidadãos de dois mundos. Você tem o direito de protestar, mas faça isso de forma pacífica e ordeira. Nunca faça isso com ódio, com raiva, levando para o lado pessoal. Nunca se esqueça que quem colocou aquela pessoa ali, seja um prefeito, seja um governador, seja o presidente da república, seja ele ímpio ou justo, cristão ou pagão, foi Deus que o colocou. Lembra Ciro, rei da Pérsia? Era ímpio. Deus diz lá em Isaías: meu servo Ciro. Por quê? Porque Deus é Senhor do universo. Deus está no controle. Se eles estão fazendo coisas certas ou erradas, eles vão prestar conta a Deus. Mais cedo ou mais tarde, o acerto de conta de Deus vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo continua, verso 4: o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É aquilo que nós falamos, irmãos. A todos aqui, não se trata de uma referência a todas as pessoas sem exceção, pois é certo que nem todo mundo será salvo. Antes se refere às pessoas sem distinção: judeus, gentios, ricos, pobres, sábios, ignorantes, gordos, magros, bonitos, feios, independente de classe, de categoria, de raça, de credo. Essa é a ideia de todos aqui, amigos, inimigos. E Paulo diz no verso 4: para que venha ao conhecimento da verdade. A gente tem que orar pelos homens e pelas autoridades, homens no sentido geral, autoridades no sentido específico, para que eles venham ao conhecimento da verdade. Lembra que Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 12, 13 e 14, ele diz que as suas cadeias eram conhecidas por todos da casa de César. Claro que todos ali é uma hipérbole. E lá no capítulo 4, quando ele está concluindo, ele diz: os da casa de César o saúdam. É isso que precisamos fazer: orar pelas autoridades, orar pelos homens, para que eles conheçam a verdade, para que eles possam se render aos pés do Senhor, para que Deus possa abrir os olhos, tirar a venda, tirar o tampão do ouvido. Sabe, irmãos, oração e palavra é uma combinação perfeita para a salvação dos perdidos. Eu sempre, quando quero evangelizar alguém,
eu sempre oro antes por aquela pessoa, para que Deus possa preparar o terreno, para que Deus possa abrir o coração. Nunca me esqueço de um trabalho que nós fizemos em Lajinha. Eu estava recém-casado, Lajinha, minha cidade de origem. Eu tinha 21, 22 anos, e o pastor Sinfrônio Jardim Neto, que é uma referência no Brasil no tocante ao trabalho com pessoas afastadas, ele tem um seminário que é o seminário Reconquista, e ele foi em Lajinha para nos prepararmos para trabalharmos com desviados. E ele disse: você vai escolher alguém, Deus vai colocar no seu coração, e vocês devem conhece o pastor Dante, da igreja batista de Belo Horizonte, batista americana. E Deus colocou no meu coração Dante. O Dante estava desviado, e eu orei pelo Dante uns 30 dias. A gente tinha que orar e jejuar por aquela pessoa. E eu fui até o Dante, levei um livro, Não Desista 1, pedi a ele para que lesse. Depois de 15 ou 20 dias voltei lá, levei outro livro, Não Desista 2, e aí o Sinfrônio veio em Lajinha, fez o trabalho, nunca me esqueço. E ele pregou na primeira noite 3 perguntas que Deus quer nos fazer: Gênesis 3:9, Gênesis 4:9 e Êxodo 4:2. Aonde estás? Aonde está o seu irmão? E o que você tem na sua mão? Deus perguntando a Moisés. No sábado ele pregou sobre Salmo 126, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E na sexta o Dante estava duro, e eu do lado do Dante. No sábado o Dante duro. Falei: meu Deus, o Dante não vai reconciliar. Domingo pela manhã ele pregou Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. Nunca me esqueço. E domingo à noite ele pregou sobre Apocalipse 2, quero voltar ao primeiro amor. Meus irmãos, eu me emociono até hoje, porque eu estava intercedendo pelo Dante. Quando eu abri o olho, o Dante estava lá na frente, com seus joelhos dobrados, chorando. Hoje ele é pastor de uma grande igreja lá em Belo Horizonte. Entre nas redes sociais, Igreja Batista Americana de Belo Horizonte. Pastor Dante Tules. Louvado seja o nome do Senhor. Depois você edita que eu vou mandar esse vídeo para ele. Aleluia, um grande amigo, um irmão. Detalhe, quando eu era criança, Deus usou Dante para que eu pudesse ficar firme na igreja. Eu falei: não é possível, o cara que Deus usou para que ele, todo domingo ele passava lá em casa: vamos para a escola dominical, Fabiano. Eu não vou, Dante, vamos. Eu falei: não posso deixar o Dante no mundo. Então sempre que você for evangelizar alguém, ore antes, ore por essa pessoa. Oração e palavra, uma combinação perfeita. Olha só o que diz Jeremias 23:29. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, é como um martelo que esmiuça a rocha. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a rocha. Ela vai todo dia, vai caindo um pouco, vai sendo destruída. É como um martelo que vai quebrando, destruindo, esmiuçando a rocha. Eu preguei por mais de 20 anos para o meu primo Flávio da Ângela. Ele era ateu, e agora, para a glória de Deus, Deus abriu seus olhos, ele se converteu. Mas foram mais de 20 anos, eu, minha esposa, a Ângela, parentes, amigos, orando por ele. George Miller tinha 2 amigos, eu nunca me canso de dizer isso, e ele orou por mais de 60 anos por esses 2 amigos. Um dia alguém disse para George Miller era um reformado, um calvinista, e alguém disse para George Miller: será que eles não são eleitos? Por que você insiste em tanto orar por esses 2 amigos? Sabe qual foi a resposta de George Miller? Você acha que Deus vai deixar de ouvir uma oração de mais de 60 anos? Quando George Miller morreu, um daqueles amigos se converteu no culto fúnebre. 3 meses depois, o outro se converteu. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chama a sua atenção para o verso 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Sabe, irmãos,
aqui eu me recordo dos slogans da Reforma: sola Christus, somente Cristo. Cristo é o único e suficiente mediador. E nós estamos falando de Éfeso, a capital mundial do ocultismo e da feitiçaria. Quando eu morava em Boston, eu fui visitar um dia a cidade de Salem, uma cidade perto de Boston. Salem é considerada hoje a capital mundial do ocultismo e da feitiçaria. É uma cidade, quando você chega lá, o mundo espiritual é um peso. E quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus. E eu sempre, quando estou pregando sobre a cidade de Éfeso, eu fico tentando imaginar quando eu fui visitar a cidade de Salem. Lá tem conferência dos feiticeiros do mundo inteiro, dos satanistas do mundo inteiro. Nós estamos falando da cidade que tinha Diana dos Efésios. Mas Paulo diz que há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus, o homem. Por quê? Ele era 100% Deus e 100% homem. Em teologia falamos de união hipostática. É aquilo que foi debatido nos 4 primeiros séculos da igreja. Concílio de Niceia 3:25, Concílio de Éfeso 3:81, Concílio de Constantinopla 4:31, Concílio de Calcedônia 4:51. Cristo é 100% Deus e 100% homem. Se alguém negar a divindade de Cristo, esse alguém herege. Se alguém negar a humanidade de Cristo, esse alguém herege. E você só vai a Deus através de Cristo. João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Note você que o artigo é definido. Ele não diz eu sou um caminho, porque se ele dissesse eu sou um caminho, subentende que existem outros caminhos. Ele não diz eu sou uma verdade, uma vida. Ele diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém, ele arremata dizendo, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a base. Sempre que você for orar ao Pai, ore por Jesus, porque ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus. Toda oração ela tem que ser feita via Jesus. Ele é o mediador, ele é a ponte, ele é o canal, ele é o veículo que leva você a Deus. Sabe, irmãos, Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Sabe o que Jesus fez? O homem estava distante, longe, separado de Deus. Jesus Cristo, como Deus, ele pegou a mão de Deus e trouxe. Como homem, ele pegou a mão do homem e ele uniu. Ele é a ponte, ele é o veículo, ele é o canal. Você só consegue ir a Deus por intermédio de Jesus. Ele é o mediador, o único mediador. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6, olha o que Paulo diz aqui: o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Já explicamos a questão de todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Sabe, irmãos, o termo resgate aqui significa preço pago para libertar um escravo. Sabe, irmãos, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por mim e por você. Cristo morreu pela sua igreja, pelos seus eleitos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós éramos escravos do pecado. Lá no Antigo Testamento, Deus libertou o povo de Israel do Egito. Egito, na linguagem bíblica, melhor dizendo, é uma simbologia do mundo, representa o mundo. É isso que Cristo fez por nós. Nós éramos escravos do diabo, do pecado, do mundo, conforme está em Efésios 2:1, conforme está em Colossenses 1:3, diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o seu reino de luz. Nós éramos escravos, mas Jesus nos libertou, Ele nos comprou. Eu sei que foi pago um alto preço. Ele não nos comprou nem com ouro, nem com prata, nem com bronze, com coisas perecíveis.
Ele nos comprou com o seu precioso e poderoso sangue. Louvado seja o nome de Jesus. Meu irmão, nunca pense em sair da presença de Deus. O preço foi muito alto. O preço que foi pago foi muito alto. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo conclui no verso 7. Olha o que ele diz: para isto fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios. Na verdade, o apóstolo Paulo aqui está afirmando que ele foi constituído por Deus como pregador, como apóstolo, para proclamar a mensagem de Cristo. E em segundo lugar, Paulo foi chamado não somente para pregar aos gentios, mas também para edificar a igreja de Deus. Fomos chamados para pregar o Evangelho, e existem muitas formas e maneiras de se pregar. Hoje, as redes sociais têm provado que é um grande campo missionário, e Deus quer usar as suas redes sociais para você evangelizar. E nós somos chamados não só para pregar o Evangelho, mas para sermos edificadores da obra de Deus. Que Deus te abençoe. Ministério de Louvor. Porque dele, por ele
Muito bem, queridos, o presbítero Denilson vai estar orando por você agora. Ele vai estar pedindo a Deus, conforme está em 1 Timóteo 2,5, que Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Você só consegue chegar a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Só Ele pode fazer essa ponte, se assim eu posso dizer, entre você e Deus. Só através de Cristo Jesus é que você consegue chegar ao Pai. Ele vai estar orando agora, ele vai ser um instrumento de Deus. Deus vai usá-lo para orar por você e você será abençoado por Deus em nome de Jesus. Amém? Creia nisso. Amém, glória a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quero fazer uma pergunta para você e para mim nessa noite, antes de eu estar orando. Se Jesus voltasse hoje, o que iria acontecer comigo e com você? Será que nós estamos preparados? A Bíblia fala, vigiai e orai. Amém, irmãos? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento eu venho na Tua presença, em nome do Senhor Jesus, Pai. Orar por cada um, Pai, que está, Pai, nos assistindo pela essa live, Senhor, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, vem pedir ao Senhor, Pai, que venha abençoar, meu Pai, todas essas pessoas, Pai, que estão, Pai, nos assistindo, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, com toda sorte de bênção. Oh, Pai querido, Pai amado, nós estamos passando, Pai, dias difíceis, Pai, com essa pandemia, Pai, mas o Senhor, Pai, tem o controle de todas as coisas. Tudo está no controle das Tuas mãos, Pai. Basta instalar de dedo do Senhor, as coisas acontecem. Eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu Filho Jesus, no Teu Santo Espírito, Pai. Por isso eu venho nessa noite pedir, eu venho clamar ao Senhor pelos Teus filhos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os Teus filhos com toda sorte de bênção, Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, o Senhor sabe, Pai, da necessidade de cada um. O Senhor sabe tudo que aquilo, Pai, que cada um precisa, Pai, nesse dia. O que estão precisando, seja para enfermidade, seja doença, porque Tu és médico dos médicos, Pai, doutor dos doutores, Tu abres porta onde não há, Pai, porta. Por isso te peço nessa noite, abençoa os Teus filhos com toda a sorte de bênção, em nome do Senhor Jesus, Pai, porque o Jesus Ele é o caminho que nos leva à vitória, Ele é o caminho que nos leva, Pai, para a vida eterna. Por isso eu clamo a Ti nessa noite, em nome do Senhor Jesus, abençoa o Teu povo, Pai, em nome de Jesus, assim que te peço e te agradeço, amém. Graças a paz, irmãos, amém? Quero estar agradecendo aí você que participou conosco da live, que Deus possa te abençoar cada dia mais e mais, você e a sua família, em nome de Jesus, e que você possa estar compartilhando essa live, né? A gente está vendo o poder que as redes sociais estão tendo, né, nesses dias, uma ferramenta que Deus colocou em nossas mãos e que nós precisamos estar usando, né? Semana passada a gente esteve compartilhando uma postagem e ela atingiu mais de 100 mil pessoas que viram essa postagem, né? Então vamos usar, irmãos, essa ferramenta que está em nossas mãos, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela palavra que foi ministrada, pelos louvores, Senhor. Deus, e agradeço por cada irmão, Senhor, que participou da live, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor venha estar abençoando a casa, Pai, a família de cada um, Pai, no nome de Jesus. E venha estar, Senhor, nos dando, Senhor, uma noite de sono boa, abençoada. E venha, Senhor, estar abençoando o resto de semana que nós temos, Pai. Abençoa o nosso final de semana, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam amém e graças a Deus.